Olá, turma, tudo bem? Nono ano. Então, vamos lá. Vamos agora entrar em equações, tá? Então, a gente vai revisar a equação de primeiro grau e vamos entrar na de segundo grau. Vamos tentar resolver a de segundo grau, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos identificar as equações, tá? O que é identificar ela? Para saber se ela é de primeiro grau ou de segundo grau, tá? Mas o que define uma equação? Então, a primeira ideia que nós temos que ter, que uma equação, deixa eu pegar aqui uma caneta, ela tem que ter uma igualdade, tá? Se ela não tiver uma igualdade, ela é uma expressão, tá? Expressão numérica. Expressão numérica. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter. Não vou escrever muito bem aqui porque meu mouse não é legal. Numérica. Ficou horrível, mas vai dar para a primeira aula assim, tá bom. Tá? Então, se ela não tiver igualdade, ela é uma expressão numérica. E se ela tiver uma igualdade, tá? Então, ela é uma equação. Definindo isso, ela pode ter uma ou mais incógnita. O que é ter uma ou mais? Quando eu tenho x mais 2, por exemplo, igual a 5, é óbvio que aqui eu só tenho uma incógnita, tá? Então, ela vai ser a de uma equação de primeiro grau, tá? Agora, quando eu tenho duas incógnitas de segundo grau aqui, deixa eu colocar aqui, zero, tá? Então, aqui eu tenho duas incógnitas, tá bem? Tem o x e tem o x ao quadrado. Então, assim que a gente vai tentar identificar, tá? Então, aqui eu vou identificar essa equação aqui. Ela é uma equação porque tem a igualdade, tá? E tem a letra, tá bom? A incógnita que eu preciso ter. Então, toda equação tem que ter uma igualdade e tem que ter uma incógnita. Senão, ela não é equação, tá? Bom, seguindo. Deixa eu apagar aqui. Tem que ser mais rápido que eu tô aqui. A segunda ideia que eu tenho que ter para identificar uma equação é saber se ela tem expoente, tá? E o expoente é bem importante. Então, para mim identificar uma equação, eu vou analisar o expoente, tá certo? Se ela tiver o expoente 1, ou não tiver nada, a gente diz de primeiro grau, e se tiver o expoente 2, é de segundo grau. Então, tá logo abaixo aqui explicado, ó. Quando nós temos uma equação que tem um expoente 1 ou que não aparece o expoente, por exemplo, se eu tiver só o x, não tem nada aqui em cima, ela é de primeiro grau, tá? Porque para ele aparecer numa única vez, então ela é uma equação de primeiro grau. E quando eu só tenho esse x aqui, ó, significa que eu só vou ter apenas um resultado, tá certo? Para que essa equação seja verdadeira, tá? Isto é uma equação de primeiro grau, tá? Que é o que a gente já fez lá no sexto, sétimo, oitavo ano. Agora, quando eu tiver uma equação de segundo grau, vai ter o expoente 2, ó. Mesmo que tenha a de primeiro grau aqui junto, ela prevalece a maior, a de segundo grau. Isso significa que eu vou encontrar dois valores para o x, tá? Que lá na frente a gente vai aprender que é x positivo, ou x uma linha, ou x duas linhas, ou negativo, tá? Significa que eu vou achar dois valores que vão chegar no resultado 4, tá certo? Então, quando eu tiver o 2 aqui em cima, ó, aqui em cima, a gente vai chamar ela de equação de segundo grau, tá? Então, aqui tenho também, não há necessidade de ter esse de primeiro grau junto, eu posso simplesmente colocar 6m ao quadrado, vamos pensar aqui, que meu m ficou feio, igual a 4, tá? Então, eu consigo decifrar aí, achar o valor do meu m, tá? Com vírgula, sem vírgula, mas eu vou achar. Então, não precisa ter sempre de primeiro grau junto com a de segundo, ela pode ter só de segundo grau. O que eu tenho que saber? Que se eu tiver de segundo grau e de primeiro grau junto, prevalece a de segundo grau, tá? E se eu tiver só de primeiro grau, como essas aqui, ó, é de primeiro grau. Tá, então vamos dar uma limpada aqui antes de eu seguir.
Então, a equação é quando tem uma igualdade, tá? E ainda tem uma letra junto, ou uma incógnita, tá? Lá depois a gente vai aprender o que é uma variável. A variável é quando é uma função. Ela é bem parecida com a equação. A diferença é que ela vai ter duas letras daí distintas, tá? Seguindo, então. Ah, claro. Então, o que eu coloquei aqui como resumo? Deixa eu pegar a caneta aqui. Que é de expoente 1 é de primeiro grau. Expoente 2 é de segundo grau, tá? Isso é o resuminho. A atividade 1, então, fica em cima disso. Identificar se é de primeiro grau ou de segundo grau, tá? Então, para mim poder trabalhar com essa ideia aqui, se é de primeiro grau ou ela é de segundo grau, o que nós vamos ter que lembrar? Que a de primeiro grau é quando nós temos uma variável apenas x ou só y com expoente 1, tá? Para mim lembrar quando é de segundo grau, eu tenho que lembrar o quê? Que um dos x ou um das variáveis tem que ter o expoente 2. Então, eu fiz um exemplo para vocês aqui, ó. Então, eu tenho aqui na questão A, x ao quadrado, 2x menos 2 igual a 4. Esse aqui, o maior expoente é o 2. Então, ela é de segundo grau, porque ela tem o expoente 2, tá? Agora, na B, eu tenho apenas o x aqui, ó, não tem outra variável. E o expoente dele é 1, não aparece aqui, mas é 1. Então, ela é de primeiro grau. Aqui na C, eu tenho 2 em cima aqui, então é óbvio que é de segundo grau. E aqui na D não tem o expoente, então é de primeiro grau. É isso, vocês vão ter que fazer na atividade 1, tá? Bem facilzinho mesmo. Seguindo, nossa terceira ideia é como resolver a equação, tá? E nós vamos ficar apenas com a ideia de primeiro grau, tá? Mas aqui eu vou dar um exemplo. Exemplo não, eu vou colocar como é que se resolve cada uma delas. A de primeiro grau, a gente só tem que isolar a incógnita. Então, se eu tenho lá 4x mais 2, estou inventando aqui, tá? Igual a 6. Então, eu vou só isolar a letra, quer dizer, esse número tem que vir para cá, tá? E esse número também tem que vir para cá. E a gente vai fazer a operação inversa, certo? O que é inverso? Inverte tudo. Antes eu fazia a multiplicação primeiro, agora então eu vou fazer a adição e a subtração. Esse 2 vai passar para cá menos 2, ó. Tá certo? E daí eu vou ficar 4x vai ser igual a 6 menos 2. Quanto que dá 6 menos 2 mesmo? 4, né? Deixa eu apagar, já vamos pôr a resposta direto. Fica 4. 4x é igual a 4. E aí, claro que nós vamos ter que agora passar esse 4, que está de vezes, passa dividindo. Então, x é igual a 4 dividido por 4. Tá? Isso é isolar a letra, ó. Eu deixei ela sozinha, com a operação inversa. Então, o x vai valer 1. Mas a gente aprendeu lá no sexto ano como um número desconhecido. Que número ponho aqui, que somado com o 2 vai chegar no 6. Também posso pensar dessa forma, tá? Tanto faz para mim, que a gente vem aprendendo faz tempo a equação de primeiro grau. E depois vem a segundo grau. A de segundo grau, gente, ela já usa uma fórmula, tá? E esse mais e menos é aquele que eu falei para vocês, o x uma linha e o x duas linhas. Um positivo e o outro negativo. Quer dizer, eu posso abrir essa conta aqui, eu não preciso fazer toda ela junto. Só essa parte aqui de dentro da raiz é chamado de delta, tá? Então, se eu calcule o delta, é só calcular esse valor que está dentro aqui da raiz, tá? Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Assim. Então, isso aqui é o delta, tá? Ela se resolve, ela pode resolver toda junta ou posso resolver só pelo delta primeiro e depois até ir calculando e calculando até chegar. Ela não deixa de ser uma expressão numérica, então não é uma coisa difícil, você já vem fazendo expressão numérica também há tempo, tá?
Então, a gente vai calcular o valor do delta, vai tirar a raiz, depois vai somar com o b e depois vai diminuir do b. E dividir por 2a, tá? Então, nós vamos ter que fazer toda essa parte aí. Então, essa aula aqui vai ficar mais para frente, tá? A gente vai ver primeiro grau, vamos revisar primeiro grau e depois vamos para de segundo grau. Mas ela é fácil, tá? Então, eu coloquei aqui que a gente vai revisar a de primeiro grau lá do 9º ano, tá? Certo? Então, vamos seguir. Eu já deixei ali aí o exemplo. Então, a questão 2, elas são sem parênteses. Quer dizer, ela vai ser uma equação simples, tá? Não vai entrar só a parte de polinômio e monômios e assim por diante. Então, aqui eu tenho o exemplo 1. Esse é meu exemplo 1. Qual é a primeira coisa? Isolar a letra, tá? Se eu isolar a letra, significa que eu vou ter que tirar esse 12 aqui, ó. Porque o 4x são letras, ó. 4x, gente, é igual a x mais x e mais x são 4x, né? Então, ali é uma quantidade. Deixa eu arrumar aqui. Eu não consigo ir ainda. Enquanto não vem a minha mesa digitalizadora, a prof vai ter que ir fazendo assim. Mais x. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4x é igual a 4x. Então, tudo isso aqui é letra, tá? Aqui eu tenho 4x. Então, o único que não é letra é esse 12 aqui, ó. Que ele vai ter que passar junto com 4. E quando o número, para relembrar lá do 8º ano, quando o número passa da igualdade, passa para o outro lado da igualdade, ele vai trocar a operação. Se ele é mais, ele fica menos. E daí tem que resolver isso aqui, né, gente? Temos que resolver isso daqui, tá? Então, a segunda parte é resolver. 12, devo 4, então eu devo 16. Bom, agora é a parte de ver a quantidade. Se 4x é igual a 16, quanto que vale cada x? Eu preciso descobrir quanto que vale cada xzinho desses aqui para chegar no 16, tá? Eu tenho que catar o valor de cada um deles para chegar no 16. Então, é só eu dividir, tá certo? Eu vou passar o 4 para cá, dividindo. Ele é como se tivesse vezes o x, o inverso do vezes, passa dividindo. Mas nada mais é descobrir quanto que vale cada x. É óbvio que 16 dividido por 4 negativo é 4. Então, eu achei o valor de cada x. Então, quer dizer, x mais x mais x mais x, 4 mais 4 mais 4 mais 4 é 16. Então, eu chego na quantidade que eu estou procurando. Então, cada xzinho vale menos 4, tá? Essa aí, então, é a primeira. Ela tá pré-organizada aqui, né? Ela tá lindinha, tá arrumadinha, é só passar o númerozinho e assim por diante. Só que, às vezes, não é assim que a gente recebe. Lembra que eu expliquei para vocês no ano passado? Ela pode ter a equação organizada ou desorganizada, tá? E o segundo exemplo, então, ela tá desorganizada. Eu tenho x para cá, tenho número para lá, ó, tá tudo misturadinho. Lembrando, então, que essa igualdade, ela separa letra para um lado, número para outro, tá? Mais ou menos assim. Bom, primeira coisa é organizar, tá? Nós temos que organizar isso, botar as letras para um lado e os números para o outro lado. Então, fazendo isso, então esse 3, que não tem sinal ele é mais, passa para cá, para o lado do 5. E o 8, que é só número, passa para o lado do 12, trocando a operação. Então, ela vai ficar assim. Ó, passei o 3 para cá, ele era mais, passou a ser menos, o 5 manteve desse lado da igualdade. Do outro lado eu tinha o 12 continuou aqui. Quem é que passou para o outro lado? O 8, que era mais, passou a ser menos. Agora eu tenho que resolver isso, tá? Eu tenho que saber quantos x vai sobrar aqui e qual é o valor numérico que vai sobrar aqui, porque eu tenho que saber quantos x tem para mim descobrir o valor que ele está procurando. Bom, achei, né? 5 tira 3, sobra 2x. E 12 tira 8, sobram 4. Bom, 2x é 4. Quanto que vale cada x? Olha, eu tenho 2x. X e x.
que a gente aprendeu lá no 6º ano. O total dele é 4. Então, quanto que vale cada x desses aqui para ele poder chegar no 4? É só eu passar dividindo esse 2. É claro que a gente sabe que é 2, né, gente? 2 vezes 2 é 4. Mas fazer conta que a gente não sabe isso. Então, eu vou passar esse 2 dividindo esse 4 aqui, tá? E vai ficar assim, então, ó. 4 dividido por 2, tá? Então, cada x vale 2. E daí, nós terminamos a nossa continha. Então, essa aqui é um pouquinho antes dessa. Essa aqui, ela já está pré-organizada. É só tirar esse 12, só tirar o número que está sozinho aqui, passa para o outro lado e daí eu já tenho um valor de x. Aqui não, eu tenho 2 valores de x. Eu tenho que isolar eles, passar as letras para um lado e números para o outro. E depois segue igual a essa aqui, ó. Faz igual, tá? Então, elas são a mesma coisa. A diferença é que uma está organizada e outra está desorganizada. E nós temos que arrumar, tá? Então, essa é a atividade 2 da folhinha de vocês. Seguindo, então, nós temos aqui a questão 3, que não é bem a 3, mas vamos chamar de 3, que é aqui quando tem parênteses. E daí entra na parte do polinômio que a gente revisou na aula passada, tá? Então, nós temos aqui o nosso exemplo, tem um parênteses aqui. E a primeira coisa é tirar esse parênteses. Esse aqui é um polinômio, então eu tenho que tirar esse parênteses. Eu vou fazer o 3 vezes x e o 3 vezes 1. Vou fazer 2 vezes x e 2 vezes 4. Cada vez que tiver um parênteses, eu tenho que tirar o parênteses. Nesse caso, se eu tiver só um menos aqui, ó, vamos pensar que é x mais 4. Eu também, para mim tirar esse parênteses, é como se fosse a tábua 1. Eu teria que fazer o jogo desse sinal aqui, né? Tá? Eu faria, ou é como se eu tivesse 1. Então, eu vou fazer quando tem um aqui. 1 vezes x é x, 1 vezes 4 é 4. Só que daí eu vou ter jogo de sinal. Mais com menos fica menos, mais com menos fica menos. Quer dizer, eu faço o jogo de sinal e faço a tabuada do 1. Que a gente não faz muito a tabuada do 1, a gente só troca de sinal, né? Aqui eu tenho que fazer essa operação, ó, o 3 vezes 1x e o 3 vezes 1. 2 vezes 1x e 2 vezes 4, que vai ficar assim. Tá? Então, 3 vezes 1x é 3x, 3 vezes 1 é 3. 2 vezes x é x, 2x, e 2 vezes 4 é 8, ok? Tirei o parênteses. Depois que eu tirar o parênteses, o que eu tenho que fazer? Ela ficou igual àquela anterior que nós estávamos fazendo, ó, da questão 2. Ela ficou letras misturada com os números. E lembrando, letra para o lado de cá e número para o lado de cá, da igualdade. Então, aqui nós temos uma separação. E nós vamos ter que resolver. Esse 2 vai ter que vir para cá e esse 3 vai ter que vir para cá. E ele vai ficar o sinal contrário. Esse 3, ele vai ficar mais 3. Lembram disso? Ele troca o sinal. E esse 2 aqui, ó, passa para cá e vai passar sendo menos 2. Vou botar aqui, ó, menos 2x, tá? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos, aqui eu coloquei, ó, coloquei a parte aqui, separar as letras e os números, tá? Então, ela ficaria assim, ó. Ó, tá aqui o 2x negativo, o 3 continua ali, o 8 e o 3 que veio de lá, que era menos, passou a ser mais. Agora, nós temos que resolver essa parte e resolver essa parte. Se eu tenho 3x e tiro 2x, então é óbvio que eu vou ficar com x, né? Então, vamos pensar que eu fico com x. E aqui eu tenho 8 com mais 3, 9, 10, 11. Tá? Opa, 11, ok? Então, tá aí o resultado. Bom, gente, vocês viram que aqui não sobrou x, ele já deu direto o resultado. Quer dizer que aqui vale 11 e aqui vale 11, tá? E quando eu substituir aqui, ó, eu sei que o valor vai dar resposta igual. Então, a gente diz que eu não dividi porque eu já cheguei direto, não tem divisor, já cheguei direto no x, já sobrou 1 e era esse valor que eu estava procurando, que a gente sempre procura 1x, tá? Antes eu tive que dividir. Mas se eu for substituir aqui, ó, vai dar o resultado igual dos dois lados. Então, vamos pensar que vamos botar o 11 aqui, ó, ficaria assim, 3, abre parênteses, 11, menos 1, fecha parênteses, igual
a 2, abre parênteses, 11 mais 4. Só para nós testar, para ver se está certa essa resposta. Ele disse que é 11 a resposta para deixar igual os dois lados. Aqui vai dar 10, aqui vai dar 30, é isso? Ó, porque aqui vai ser 11 tira 1, fica 10. E esse número que está aqui fora é vezes? 3 vezes 10, 30. Agora vamos ver aqui. Esse aqui, 11 com 4 dá 15. E 2 vezes 15 é 30. Então, fechou, o resultado está certíssimo. Era 11 mesmo o resultado que deixa a igualdade certa, tá? Obrigadão. Vamos ver se a prof consegue dar pause aqui.